Vamos aí pro próximo perfil aí que o pessoal pediu, hein? Esse é o Bin Laden. Ele era de um grupo terrorista. O pessoal pede. Eu tenho um padrão, o pessoal gosta de Violência, pessoas né? que mataram muitas outras pessoas. E ele foi responsável pelo atentado das Torres Gêmeas. Então essa foi meio que a grande obra de arte Uma dele. cara de bondade, né? Olha, você vê, nesse caso, surpreende um pouco a vidência e o lado da espiritualidade. Por quê? Se for tirar o diagnóstico só pelo olhar e pelo o lábio dele, né? Os lábios e o coronário dele, né? No coronário ele carrega uma estrela de Davi. O olhar traz a sinceridade. A boca dele traz a força e a determinação. Então, um dom de palavra, sedução, carismático, inteligente e prestativo. Mas um coração horrento, horrento, horrento. Você vê que, no caso, se você for fazer uma leitura só pelo lado da visão dele mesmo, rosto, olha, ele carrega uma estrela de Davi ali, o olhar é um olhar de pessoa sincera, verdadeira, a boca traz o dom da palavra, aquela pessoa que clama, pede, faz e acontece. Aí na vidência você olha, traz o coração, no coração traz os 3 punhais, nas costas corresponde um demônio mesmo, ou seja, um espírito que ele veio literalmente para enganar. Então, o mental, né, o lado da inteligência, da sabedoria verbal, no olhar. Então, você vai ver o vilão, geralmente, ele tem aquele olhar perigoso, né, aquela coisa toda. Ele trouxe aquele olhar angelical. Então, aqui traz um demônio que foi programado para vir à Terra numa figura de um anjo, aonde com o dom da palavra, um olhar sedutor de bondade, uma inteligência na mente, sobre uma visão espiritual muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a carapaça engana a carpaça. Então, a carapaça engana o corpo. Porque, na verdade, um espírito totalmente cruel, aonde veio num coração demoníaco, trazendo rótulos e manchas de um verdadeiro satanismo. A vida em si foi programada por conta própria, aonde não precisou de equipe para me ajudar e muito menos de pessoas para pensarem junto comigo. Tudo o que fiz, fiz sozinho e em nenhum momento me arrependo. Se fosse para fazer, faria novamente. Se fosse para fazer, faria novamente com toda a evolução do mundo, mas desta vez de uma maneira mais prática e objetiva, para destruir um pouco mais. Não me arrependo em nenhum momento. Quanto aos perdões, não me importa. Não me importo com os perdões. Apenas fiz por prazer e se fosse, faria novamente. Então ele questiona o quê? Que ele não se arrepende e se tivesse que fazer novamente, dessa vez ele iria fazer com mais estratégia, com mais ali detalhes para que a destruição fosse maior. A destruição, na verdade, nos meus projetos era para ter sido maior. Era para ter sido de uma forma bem mais radical e não de uma forma lenta como ocorreu. Se disser para mim que me arrependo, não me arrependo. E se pedir para que eu faça novamente, farei com todo o gosto e prazer do mundo. Ô, louco, é um pouco pesado aí. O nosso amigo, ele tá em algum lugar específico? Quer parar um pouquinho? Nossa, é super pesado. É? É um espírito que ele não se arrepende de nada do que fez. Uhum. E se tivesse que fazer de novo, ele faria. E ele só se arrepende porque, no caso, o projeto dele era para ter sido a destruição maior. Ele projetou coisas piores. Mas não foi. Aqui é como se não tivesse sido nada. Não foi nada em vista do que eu planejei. Não me arrependo em nenhum momento. Você olhando assim, ninguém fala que é um homem ruim, né? Então, talvez com um estilo um pouco ultrapassado, eu diria. Mas, assim, um homem ruim, não. Agora, é engraçado você falar isso, porque naquele... Porque ele tem Desculpa. Pode falar. Ele tem o mesmo sangue no olho que o pai biológico. Só que o pai biológico só teve o sangue, né? O sangue. Não teve a prática. Ele herdou toda a ruindade do pai biológico com um pouco mais do que ele já veio. Sei. Mas é interessante você falar que ele programava uma destruição maior, porque no ataque do 11 de setembro, teve um avião que ia ao Capitólio, ou à Casa Branca, a gente não sabe, mas se dirigia a Washington, que os passageiros se revoltaram e não deixaram o avião chegar até o ponto de destino, ele caiu antes. E teve mais um ataque
que, pô, rolou no Pentágono, que destruiu bastante, mas não foi grande destruição. Eu acho que teve mais algum, eu tô viajando. Ou eram só esses 3 mesmo? Acho que só era Nos 3. Estados Unidos, sim, né? Mas o grupo ele já vinha fazendo isso faz tempo. Né? Né? Nesse dia, né? Nesse dia mais... Que deixou ele mais famoso, né? De todos os malvados que vocês trouxeram aqui, até agora esse está sendo o pior. Pior que o Hitler? Pior. Muito pior. É. Pior. Geralmente a cabeça não funciona, a cabeça é ruim. A cabeça conduz, mas o coração ajuda a ter a bondade. Dele é o contrário. Ele é o coração que é ruim. Então, é um coração peludo, né? Sei. É o coração que é ruim. Então, ali a máscara foi para quem me olhar, olhar de sinceridade, poder da palavra, uma mente boa. Então, ali ele seduz, né? É o sedutor. Ele poderia destruir tudo e dizer, olha, eu não fiz nada disso. E ainda você ainda achar, nossa, será que estou sendo injusto? Será que... Não, acho que ele está falando a verdade, não foi ele, não pode ter sido ele. Olha o olhar, olha a sinceridade no olhar. Olha a palavra desse homem, ele está dizendo a verdade. Só que a maldade está toda dentro do coração. Então, de todos que vocês me trouxeram aqui, esse é o pior, na minha opinião, espiritual. Então ele nem tá no umbral, esse cara. Ele tá em outro lugar. Umbral seria assim, olha... Tá lá, tá num setor bem abaixo mesmo. E que pra ele não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Tá confortável. Super confortável. Sabe que eu fico surpreso, eu sei que pode parecer uma declaração esquisita, mas que muito do que eles faziam tinha a ver com um radicalismo dentro de alguma vertente da religião que eles seguiam. Obviamente, não é o caso da religião, não é a culpa da religião, mas tem vertentes da religião que pregam, né? Que, enfim, que tem que ser do jeito deles. E eu achava que, no caso dele, ele tinha sofrido alguma lavagem cerebral de algum... Não, ele realmente... Ele faria uma lavagem cerebral a ponto de você achar... Me deu calor. Em ponto de você achar que você está errado. Porque ele traz o feitiço, vamos dizer assim, o feitiço no olhar, na mente e na palavra. Então, ali ele te conduz na mente, na palavra e no olhar. Então, de repente, se você entrevistar ou julgar uma pessoa dessa, vai te trazer muita confusão. Porque se você olhar ali, você vai ver, nossa, mas o olhar é sincero, as palavras são certeiras e a cabeça tem um raciocínio sutil. Mas toda a negatividade está emplacada no cardíaco. Então, seria o último lugar que você iria mexer. Talvez ele mesmo fosse um desses falsos profetas que entram nas religiões e desviam as coisas, com certeza. De todos, esse é o demo.